Fala, galera, nós vamos começar a resolver as provas da UERJ, e aí vamos lá. Toda prova da UERJ tem a primeira e a segunda aplicação, então, quando eu colocar 2012/1, primeira aplicação, 2012/2, segunda aplicação. E também, o que vocês têm que saber é que as provas da UERJ, elas são provas de ciências da natureza, então você não tem a separação de física, química, matemática e biologia. Hoje, na verdade, se tem, né? Antigamente, nas provas de 2012, 13, 14, se eu não me engano, até 2015, você tinha a matemática dentro de ciências da natureza, depois seguiu um modelo do Enem e não se separou, matemática do restante. Mas, o que eu fiz? Eu peguei as questões que você conseguiria responder com os conhecimentos biológicos. E vamos lá. Geralmente são 5 questões por prova. Aí está assim, nessa primeira. Utilize a informação a seguir para responder as questões de número 22, 23 e 24. Está aqui porque a questão 22 era biológica. Uma das consequências do acidente nuclear ocorrido no Japão em março de 2011 foi o vazamento de isótopo radioativo que pode aumentar a incidência de certos tumores nas glândulas. Né? Você vai começar a ter alguns tumores que pode gerar um câncer em glândulas. Quais são as glândulas do seu corpo? Existem glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas mamárias, glândulas endócrinas, hipófise, tireoide, pâncreas, que mais, gente? Ovários, são glândulas, né? Para minimizar essa probabilidade, foram prescritas pastilhas de iodeto de potássio à população mais atingida pela radiação. O consumo dessas pastilhas de iodeto de potássio pode diminuir a incidência de tumores em qual glândula? Quando você pensa em tireoide, você pensa em triiodotironina e tetraiodotironina, que também é chamado de tiroxina. E quando você começa a dar pastilha de iodeto de potássio, você começa a ter essa ajuda para a tireoide funcionar. Hipófise é considerada a glândula mestra do seu corpo. Ela produz os hormônios denominados hormônios tireotróficos. Quem que são os hormônios tireotróficos? São aqueles hormônios em que você tem, ele é produzido para estimular outra glândula a funcionar. Então, por exemplo, o TSH, que é o tireotrófico, ele é produzido para estimular a tireoide a produzir o T3 e T4. Você tem um ACTH, que é o adrenocorticotrófico. O adrenocorticotrófico estimula a adrenal a funcionar, e assim vai. O pâncreas, ele é considerado uma glândula que libera vários hormônios, né? Entre eles insulina e glucagon, que é responsável por controlar a quantidade de açúcar no seu sangue. E você tem a suprarrenal, que é isso que eu estou te falando. É o córtex da adrenal, por exemplo, que é a suprarrenal, libera corticoides, glicocorticoide, mineralocorticoide e sexocorticoide. Mas o que tem a ver com o iodo é a tireoide. 29. O aumento da poluição atmosférica, especialmente pelo acúmulo de gases do efeito estufa, como o CO2, tem acarretado a elevação da temperatura global. Alguns seres vivos, no entanto, apresentam um metabolismo que consegue fixar esse gás em matéria orgânica. O que significa fixação em biologia? Fixação significa você pegar um gás e transformar numa coisa solúvel. Nesse caso, você pega um gás e transforma numa matéria orgânica, que é a glicose. Esse processo nada mais é do que o processo fotossintético, feito pelos produtores. Quem que são os produtores? Algas e plantas. Aí está falando assim, em condições ideais, o grupo de organismo com maior capacidade de fixar o CO2 é o levedo. Levedo é um fungo. Fungo não é autotrófico. Bactéria só é autotrófica se for cianobactéria, então não colocaríamos. Zooplâncton são animais. Fitoplâncton, sim, seria o fitoplâncton, que o fitoplâncton é constituído por algas. Próximo. Durante o processo evolutivo, algumas organelas de células eucarióticas se formaram por endossimbiose com procariotos. A gente chama isso de hipótese endossimbiótica, ou ela é feita por Lynn Margulis, e ela diz o seguinte, que quando a célula eucariótica começou a ser formada, ela olhou uma célula bactéria, englobou essa célula da bactéria e colocou para dentro. Nessa de colocar essa célula da bactéria para dentro, ela conseguiu fazer um processo que ela não conseguia antes. Quando ela englobou uma bactéria que eu chamo de mitocôndria, a mitocôndria era responsável pela quebra da glicose de todas as ligações e produção de ATP. Então, toda a glicose você conseguiu produzir 38 ATPs. Mas quando você englobou o cloroplasto, no caso de célula vegetal, que englobou os dois, o cloroplasto conseguia fixar o gás carbônico, ou seja, produzir a própria glicose. E aí a gente fala que
Tais organelas mantiveram o mesmo mecanismo de síntese proteica encontrado nesses procariotos. Quando essas organelas elas foram englobadas, elas se manteram ativas. Então, a mitocôndria quebrando e produzindo energia, e o cloroplasto produzindo a glicose. Considere as seguintes organelas existentes em eucariotos. Mitocôndria, que faz o processo de respiração celular. Aparelho golgiense, o complexo de Golgi, que faz o processo de empacotamento, modificação e direcionamento dos compostos recebidos pelo retículo endoplasmático. Lisossomo, que faz o processo de digestão. E cloroplasto, que faz o processo de fotossíntese. Vesícula secretora, o nome já diz, secreta substâncias. E peroxissomo, que é o centro de desintoxicador do seu corpo. Nas células das plantas, quais que são as organelas que foram englobadas por endossimbiose? Mitocôndria e cloroplasto, 1 e 4, letra A. Próximo. Durante o ciclo menstrual, as concentrações sanguíneas de hormônios hipofisários, quem que são os hormônios hipofisários? FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante. O FSH é o seguinte, ele começa alto, aí dali a pouco ele tem ele começa alto. Quando ele começa alto, ele estimula o folículo a liberar estrógeno. Aí, quando o folículo começa a liberar estrógeno, ele tem uma quedinha. A queda dele estimula a liberação do LH. Quando o LH está em alta, começa baixo e está em alta, esse hormônio FSH está em baixa. Mas quando tem uma queda do LH, o FSH começa a aumentar de novo e depois cai, depois do processo de ovulação. Quando você está falando do LH, faz esse processo. Começa baixo, dá um pico, depois cai. O FSH, eu falei para vocês que estimula a liberação do estrógeno. Então, você tem uma alta de estrógeno. Quando você tem um rompimento do folículo no processo de ovulação, cai o estrógeno, depois o folículo começa a produzir estrógeno e progesterona. Esse gráfico W seria progesterona, o X seria FSH, o Y seria o LH e o Z seria o estrógeno. O gráfico que representa o hormônio progesterona, então, é o gráfico letra W. A progesterona só é produzida depois, bem depois, que você faz o processo ovulatório, tá bom? É o folículo rompido que estimula a produção de progesterona. Observe a sequência de bases nitrogenadas que compõe a porção inicial de um RNA mensageiro transcrito em uma determinada proteína de uma célula eucariótica. Aí tem esse aqui, como provavelmente vai mexer nele, vai fazer alguma mutação, é sempre assim as questões. Eu vou desenhar ele aqui, espera aí. Então, vamos lá. AUG, GCU, AAA, UUA, GAC. São esses aqui, beleza? Beleza. Aí, olha só como que funciona. Você vai pensar o seguinte, tá falando assim, ó, nessa proteína, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido durante o processo de síntese. Quais que são os códons? Conta AUG, que é o iniciador, barra GCU, barra AAA, barra UAA, barra. E tem esse aqui que foi lá para baixo, mas eu vou subir ele aqui. Peraí. Espera, pronto. GAC, pronto. Aí está falando assim, que esse primeiro códon foi retirado. Ele só foi utilizado para fazer proteína, sobrou isso daqui. Admita que uma mutação tenha atingido o códon correspondente ao aminoácido número 3 da estrutura primária, 1, 2, 3. Foi a mutação nesse aqui. Então, vamos colocar aqui. Mutação nesse aqui. Acarretando a troca de uma base A por uma base U, então trocou esse por esse, U. Marcar de vermelho. A tabela abaixo permite a identificação dos códons dos aminoácidos encontrados tanto na proteína original como na mutante. Na original, AUG metionina, né? Metionina. Depois você tem GCU alanina, que é o mesmo que tem aqui. Vou até escrever aqui. Alanina, barra. Deixa eu tirar isso aqui, gente. Só um minuto para vocês poderem ver. Pronto, alanina. Depois, AAA é lisina. Depois você tem UUU na proteína mutante é fenilalanina. Só que na proteína original era UUA. E UUA seria, sabe o quê? Leucina.
Ou seja, você trocou leucina por fenilalanina. Vamos ver o último. GAC. Cadê, gente? Tô perdido. Não. 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 GAC. Aspartico. Pronto, é isso daqui que foi acontecer. Então, a gente fala que a mutação transformou o que seria UUA, que é leucina, em UUU, que é fenilalanina. Isso aqui é responsabilidade da mutação. Aí está falando o seguinte: agora, a estrutura primária da proteína mutante tem como terceiro aminoácido, como que é o nome do terceiro aminoácido? Fenilalanina. Letra D. Super simples essas questões, e com essa questão a gente termina de corrigir a prova de 2012/1 da UERJ. Vamos para a próxima, que é 2012, segunda aplicação. Beijo, vejo vocês, galera. Bora, galera, vamos começar a responder agora a prova da UERJ 2012/2. Também foram 5 questões. Eu estou comentando com vocês que a UERJ tem essa tendência a colocar 5 questões dentro de ciências da natureza que você consegue resolver com os conhecimentos biológicos. Aí vamos lá. A atividade das enzimas no organismo humano varia em função do pH do meio. Observe o gráfico abaixo. Aí tem uma que o pH ótimo está perto do 2. Isso daqui provavelmente é no estômago, né? Que tem o pH entre 4 quando está fora de atividade e 2 quando está ativo. Depois tem uma aqui que o pH ótimo é mais ou menos 7, que é o pH neutro, na boca, provavelmente, pitialina, né? Uma amilase salivar. Depois você tem aqui um pH ótimo, que é o pH 10 para cima, e depois o pH 9, 11 também. Aí está escrito assim: a curva que representa a variação da atividade da quimiotripsina, enzima proteolítica encontrada no suco duodenal, é identificado pela letra. A quimiotripsina ela tem um ponto ótimo no 8. Então, é essa, ó, de neutro, de pitialina, e você tem o 8 aqui, ó, entre 7 e 8, que é a quimiotripsina, que vai ser W não, W aqui vai ser o X, letra B. pH 8 do intestino, da boca 7 e do estômago 2. Por que aqui não poderia ser a curva Y, por exemplo? Porque o Y está no 10, o melhor. Aqui a curva Z está no 11. Essa daqui poderia ser da boca, sim, mas ainda continua no 8. Então, está mais para intestino do que boca. Se fosse boca, seria assim, ó, um ápice no 7 e depois cairia novamente. Próximo. Cada mol de glicose metabolizado no organismo gera o equivalente a 3.000 quilocalorias de energia. A atividade da célula nervosa em condições normais depende do fornecimento constante dessa fonte energética. Em períodos de jejum, após esgotar as reservas de carboidratos, a glicose circulante a ser utilizada pelo cérebro deve originar-se por gliconeogênese da seguinte fonte de carbono. Gliconeogênese é quando você faz a gênese, criação de energia através de um composto novo, que não é carboidrato. Geralmente você tem 4 formas de conseguir energia: glicose, glicogênio, lipídio e proteína. Dos lipídios, a gente tira energia do glicerol, que é o álcool. Você poderia se confundir com ácido graxo aqui, mas não é o ácido graxo que vai para o ciclo de Krebs, quem vai é o glicerol. Os únicos que não restam aqui é o esteroide, é o aminoácido, que são fontes de energia, né? A última fonte de energia. Ribose não é, a gente não tira energia de nucleotídeo, esteroide não é colesterol, a gente não consegue tirar energia, tá bom? Bora para pegadinha. Se você colocasse ácido graxo pensando em lipídio, você erraria, porque do lipídio a gente tira energia do glicerol, que é do álcool, e não do ácido graxo. Um dos equipamentos de segurança de uma cápsula espacial tripulada efetua a remoção do gás carbônico desse ambiente. Admita que após um acidente esse equipamento tenha deixado de funcionar. O acúmulo do gás carbônico, ele começa a formar ácido carbônico, então o pH sanguíneo tende a diminuir. Aí está falando assim: a curva que representa a tendência que deve ter ocorrido após o acidente com o pH sanguíneo dos tripulantes é diminuir o pH sanguíneo. Gente, cadê minha bolinha? Deixa eu pegar aqui, Ctrl Z, Ctrl V. Pronto, vou pegar minha bolinha aqui. Ah, tá aqui embaixo já. Seria Z, beleza? Porque o pH vai tender a diminuir, já que o gás carbônico em excesso vai se juntar com a água e formar o ácido carbônico. Questão 36. É um experimento em que se mede a concentração de glicose no sangue no filtrado glomerular e na urina de um mesmo paciente
encontrou os seguintes resultados. No sangue, você tem 140 glicose. No filtrado glomerular, que é o sangue, quando o sangue chega com outra pressão assim, e passa pelo glomêrulo renal, né, que a gente chama de glomêrulo de Malpighi, ele funciona como uma peneira que passa todo o líquido e retém algumas coisas. O que ele retém, geralmente, vai ser proteína e célula. O restante tudo passa. Você está vendo que o filtrado glomerular tem quase a mesma constituição que o sangue? Pois bem, aqui tem muita glicose ainda. Aí na urina você tem quase nada, de 120 vai para 0,12. Se você tiver glicose na urina, você tem diabetes. Aí ele está falando assim, esses resultados mostram que as células epiteliais do túbulos renais do paciente estavam reabsorvendo a glicose pelo mecanismo que você tinha que pegar do filtrado glomerular e jogar no sangue, do menos concentrado por mais concentrado. Primeiro já não é osmose, porque você não está falando da água, você vai estar falando da glicose. E é um processo ativo, que você está saindo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, então é transporte ativo. Mas não seria difusão, porque difusão não gasta energia, aqui está gastando energia. Tá? Se tivesse indo do mais concentrado para o menos concentrado, seria difusão. Só que está indo do menos concentrado para o mais concentrado, então é transporte ativo. Em um ecossistema lacustre, habitado por vários peixes de pequeno porte, foi introduzido um determinado peixe carnívoro. A presença desse predador provocou variação das populações de seres vivos ali existentes, conforme o gráfico a seguir. A curva que indica a tendência de variação da população do fitoplâncton nesse lago após a introdução do peixe carnívoro é identificado por... Presta bem atenção, você tem uma cadeia aqui assim, vou até escrever aqui embaixo. Fitoplâncton, que são as algas, e aí são os produtores. Depois você vai ter os herbívoros, que são os animais que comem esse fitoplâncton, para depois você ter os carnívoros. Você introduziu, quer ver? Está falando que a presença... foi introduzido um peixe carnívoro. A presença desse peixe provocou variação dos seres vivos ali existentes. Então, esse peixe carnívoro come o herbívoro. Se você diminui a quantidade de herbívoros, você vai diminuir quem come fitoplâncton, logo a quantidade de fitoplâncton vai aumentar. Então, qual que é a tendência? Deixa eu pegar meu marcador aqui. Vai se manter estável? Não. Já era alto e vai aumentar mais até se estabilizar? Sim, porque a população depois acaba, quando você aumentar demais o fitoplâncton, você depois vai favorecer o aumento dos herbívoros, tá? Então, seria provavelmente letra W. Não sobe, não tinha e começou a aumentar. Não, também não tinha e começou a cair. Já tinha e começou a aumentar até um determinado momento vai estabilizar. Sempre estabilizamos o processo populacional. Eu acho que com isso a gente termina essa prova. Semana que vem tem a correção da próxima. Beijo, galera. Tchau.